dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, se contradisseram sobre a origem de créditos podres adquiridos do Master a partir de janeiro de 2025. Segundo o dono do Banco Master, o BRB teria sido informado de que os créditos foram originados por uma empresa terceira. Já o presidente do Banco de Brasília disse acreditar que a origem dos valores havia sido do próprio Banco Master. As declarações foram feitas durante a cariação realizada no STF em dezembro e as informações foram confirmadas após o ministro Dias Toffoli determinar a queda dos sigilos dos depoimentos após um vazamento. Eduardo Costa, mais um capítulo dessa questão do Banco Master. Agora a gente fica sabendo um pouco mais da investigação com a queda desse sigilo, mostrando algumas contradições aí entre o banqueiro mineiro e o presidente do Banco de Brasília. Bom dia para você. O senhor tá bom? Bom dia para o senhor e para todo mundo. Quando eu penso que esse moço morava bem perto de mim, não era exatamente meu vizinho, porque eu não dou conta de morar no condomínio dele, mas bem perto, e eu não sabia que ele existia, e as coisas vão fluindo e eu vou ficando impressionado. Ô Júnior, eu sinceramente, eu estou tão assustado que eu vou concordar, pelo menos eu vou assimilar a formulação do sistema feita pelo Antony Garotinho. Todo mundo que escuta Itatiaia sabe que o ex-governador do Rio não é exatamente alguém que possa dar conselho, que possa indicar caminhos. Mas com a ficha dele, ele pode dizer como é que a coisa funciona. E para mim, que não consigo entender o que é mercado, essas coisas, eu consegui entender um pouquinho com ele o que é o sistema. Sabe o que é o sistema, segundo Antony Garotinho? A cabeça do sistema são os grandes bilionários, os banqueiros, o pessoal rico do país, rico de verdade, Faria Lima, que eles falam, não é isso, São Paulo? Depois tem os guardas-costas do sistema, que segundo Antony Garotinho são as cortes superiores do país, que agem para proteger, para deixar a coisa do jeito que está. Aí vem de um outro lado, os legisladores do sistema. Ele estima em 350 deputados, pelo menos 41 senadores e alguns governadores. Essa turma age o tempo todo para vamos sim, mas não vamos não. Não pode afetar o status quo. E depois ele inclui a mídia, né? E diz que se você ouvir um comentarista de economia em qualquer lugar do Brasil, você precisa escutar outro não. Porque eles falam no mercado e no Boletim Focus, que é a voz do sistema, segundo o Antony Garotinho. Depois vem os intermediários e aí eles começam pelos burocratas. São funcionários públicos, às vezes de carreira, que topam qualquer coisa, menos ganhar o salário limite. Desde que eles estejam ganhando bem, por vias diretas ou penduricários, eles fazem qualquer força para ajudar o sistema. Então, segundo o Antony Garotinho, João, eu estou concluindo, o sistema está despirocado, está paranoico. Sabe por quê? Porque o Vorcaro não é do sistema, não é bem quisto pelo sistema, mas ele conseguiu ter gente no Supremo que gosta dele, ter gente na política que gosta dele e ter advogado que também trabalha para o sistema. Então o sistema está brigando com o sistema e o país está paranoico. Bortoleto, e essas informações que a gente descobriu desde ontem, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Eu havia dito há um tempo atrás aqui, Júnior, que esse assunto não poderia realmente ficar esquecido, que está muito longe, mas muito longe de se resolver. As entranhas do Banco Master, ela efetivamente chega a ramificações impossíveis de se imaginar e de determinar onde se para. Aliás, esse é o grande problema que a gente tem que talvez vir a enfrentar. Pode afetar tanta gente que não ande mais, não prossiga com investigações e condenações, porque tem muita gente envolvida do lado A, do lado B, no meio, tem muita coisa acontecendo. Aliás, para quem olha para o balanço do Banco Master, consegue perceber que um crescimento vertiginoso como que ele teve, né? Um crescimento estrondoso como o Banco Master teve, não poderia ser feito de maneira normal, orgânica, adequada, como é a história de todos os bancos sólidos que o Brasil tem. Então, um sistema que é amplamente apoiado e elogiado no mundo inteiro está em xeque com o Banco Master.
Ou a gente vai até o final e apura isso de maneira muito clara, envolvendo bancos estatais ou não, envolvendo políticos ou não, envolvendo ministros, envolvendo o judiciário brasileiro ou não, ou nós temos um grande problema pela frente, que é a credibilidade do nosso sistema. E sem credibilidade não tem crescimento econômico. William Travassos, queria te ouvir sobre essa história aí. Sim, muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O Edu puxou aí o Antony Garotinho, que tá uma verdadeira metralhadora, né? Na internet, fazendo várias denúncias, brigando com um monte de gente, enfim. Mas pega o histórico dele, enfim, não é nada legal. E aí eu não vou entrar nesse jogo. Do que eu ouvi ontem, na boa, é uma discussão técnica, que no fundo, pra gente, não dá para você avaliar, né? Porque você está ouvindo os dois sujeitos e acho que essa divulgação, ela foi muito mais porque ela não compromete absolutamente nada. Ela só tem um ponto que me chama a atenção e eu acho que isso é importante. Quando nessa acariação, antes dela começar, né? O advogado de defesa do Vorcaro fala o seguinte: olha, gente, é um absurdo o que está acontecendo. Na última sessão, terminou a audiência, 20 minutos depois, tudo que foi dito aqui estava na imprensa. Não tem sigilo. Então, assim, é o vazamento seletivo das informações, que nós vimos isso acontecendo na Lava Jato, em vários processos, no processo do 8 de janeiro. A gente percebe uma certa manipulação, né? Na narrativa do Vorcaro, a impressão que dá é que ele diz que ele está lutando contra o sistema, ou que o sistema foi contra ele, os grandes bancos, as grandes instituições, e que ele, pequeno, né, acaba não conseguindo fazer. E ele fala assim: eu honrei todos os meus compromissos. Então, assim, a gente tem um trabalho técnico, né, a ser feito e por especialistas para poder chegar à conclusão se aconteceu ou não, né, algum tipo de erro, né, nessa transação bancária, no mercado financeiro. Agora, em relação ao suposto envolvimento dele com um monte de gente, de autoridades, que as pessoas estão com medo, a gente está muito no campo da especulação e é por isso que a investigação precisa avançar e a gente não sabe. Esse é o grande problema. E quando a gente olha e vê, né, autoridade envolvida com fulano, que é amigo de ciclano, que trabalha no escritório do fulaninho, que a esposa presta serviço, aí você fala assim: cara, será que realmente a gente vai chegar nas entranhas desta pirâmide financeira? Porque o que se traduz pra gente, a grosso modo, é isso. Então, assim, Júnior, essas revelações só me chama a atenção o vazamento seletivo de informações. Ô Edilene Lopes, esse vazamento seletivo que não é de hoje, né? A gente teve uma escola lá na Lava Jato que era muito bem assim, né? Os vazamentos aconteciam quando havia algum interesse ali por trás. Bom, independentemente do vazamento, a gente teve a acariação e algumas coisas saíram ali muito interessantes para nossa análise, para nossa visão em torno desse caso, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Ô, Júnior, eu vou parar de assinar streaming, como, por exemplo, Netflix, porque eu gosto de assistir séries de poder, política, corrupção, guerra, e nós já estamos no filme imperfeito. Então, assim, eu acho que porque ontem eu cheguei em casa e eu fui assistir todo o depoimento do Vorcaro. Saí daqui da rádio às 21h e eu assisti o depoimento. Em relação ao depoimento do Vorcaro, concordo com o William Travassos, porque acho que foi um debate técnico, e ele só no depoimento dele, muito provavelmente isso não o complicaria muito, pelo menos se isso está no inquérito, a delegada na hora de fazer os questionamentos não deixou transparecer que ele tenha ficado muito complicado no processo, mais nas falas dela do que nas respostas dele. As respostas dele não o complicaram, esse é um ponto. A acariação já traz um pouco mais de contradição entre ele e o CEO, o presidente do PRB, e é isso que faz com que as coisas funcionem, né? Você confrontar as versões, quando um fica prejudicado demais, aí ele aponta o erro do outro. Então eu acho que esse foi um ponto que trouxe algum tipo de esclarecimento para nós. Em relação à CPMI do INSS, do Banco Master, só para a gente atualizar aqui. Eu conversei ontem com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Gilberto Silva, e ele disse que pretende apresentar um dos protocolos na semana que vem e vai pressionar Davi Alcolumbre para que haja instalação. Só que aí eu vejo um problema, porque, por exemplo, a CPMI do INSS, que agora já está abarcando toda essa discussão, enquanto não tem CPMI do Banco
Master, os parlamentares estão puxando esse debate para dentro da CPMI do INSS. Essa terminaria em março, o Van Hatten coletou assinaturas suficientes para prorrogar até o mês de julho. Dizem que o Davi Alcolumbre não quer, porque contaminaria o período eleitoral. O Viana está pegando novas assinaturas para prorrogar só por 2 meses, ou seja, metade do tempo, e conseguir levar o trabalho um pouco adiante. Se tem essa dificuldade na prorrogação da CPMI do INSS, na sua avaliação, qual que vai ser a dificuldade de instalar a CPMI do Banco Master? Até porque atinge muita gente de todos os lados. Tem 2 pedidos de CPI, 2 de CPMI, 2 da direita, 2 da esquerda, mas no final das contas pode ser que, principalmente no ano eleitoral, essa CPMI não saia do papel. E se não houver o vazamento de informações, embora haja muito debate sobre se o vazamento é seletivo ou não, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Que dia que nós vamos saber o que vai acontecendo? Tudo isso vai ficar embaixo do tapete? Então eu acho que precisa de um pouco mais de transparência para que a gente tenha domínio dessas informações do que realmente acontece nesse Brasil. Olha só, pessoal, a Câmara dos Deputados recebeu veículos de uma montadora chinesa para utilizar durante o ano de 2026. Os automóveis foram cedidos em regime de comodato, né, sem qualquer tipo de pagamento por parte da Câmara dos Deputados. Só para deixar todo mundo na mesma página, desde 2024, algumas montadoras chinesas, né, têm cedido veículos a diversos órgãos públicos, como a Câmara, a Presidência da República, Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União. Tá tudo certo, William? Eu tenho algum problema aqui? Não, eu tô atento a isso, porque a partir do momento que eu tenho, desde 2025, as montadoras, elas podem importar kits de veículos elétricos e híbridos com alíquota zero, com limite de 463 milhões definidos. A medida, no entanto, vale apenas até o dia 31 de janeiro e precisaria ser renovada pelo governo para continuar valendo. Aí tem uma escala, né, de valores, e aí eu fico assim, bom, quer dizer que vocês estão dando carro para o governo, é isso? E qual é o objetivo disso? É testar o carro? No mínimo não aceitar. Não quero carro nenhum, não. Muito obrigado, montadora. Nós vamos discutir aqui o futuro dos senhores e aí a gente pode começar a falar sobre as isenções, porque esse tipo de isenção, ele traz algum benefício para a montadora? Sim. Cria uma concorrência com as outras montadoras? Sim. E aí eu venho puxando na minha lembrança sobre a isenção que o Estado de Minas Gerais dá para dos sei lá quantas empresas. Eu não tenho o valor dessas isenções e aí a gente fica só olhando. Eu vou aceitar um presente? Não me venham com essa não, BYD. Não acho legal. Oi, Edilene Lopes, algum problema para você? Pois é, Júnior, com certeza você também sabe disso. A indústria chinesa de produção de veículos é o terror da indústria nacional, por causa desses benefícios que o Travassos já citou e que deixa a indústria chinesa muito competitiva, fazendo uma pressão aqui na produção e na montagem que é feita no Brasil. Então, esse é só mais um capítulo dessa história. A eletrificação da frota, por exemplo, ela só não pegou no Brasil porque não tem posto suficiente, não tem ponto suficiente de abastecimento de carro elétrico. Senão esses carros da indústria chinesa já estariam tomando conta aqui do mercado nacional. Então é isso que dá um pouco de respiro para a indústria aqui no Brasil, porque essa transição ela acontece de forma lenta. Se você vai viajar com um carro elétrico, você tem uma dificuldade, porque não encontra pontos de abastecimento, aí quando você encontra, você tem que passar horas abastecendo e a sua viagem fica muito longa. Posto de gasolina tem por toda parte. E há essa justificativa também da limpeza do meio ambiente, né? Eletrificação da frota, ou seja, a não utilização de combustíveis fósseis, seria boa para o meio ambiente. Mas ninguém da indústria nacional e de quem produz carro tradicional quer que isso aconteça rápido, porque senão esses carros que são largamente produzidos hoje no Brasil vão ficar obsoletos. Então há um processo aí, uma competição entre as indústrias que eu acho que a gente deve tratar, e a BYD, forte e pesada, como várias indústrias chinesas vão entrando no mercado brasileiro com vários produtos, e isso é uma polêmica danada, porque para a liberação de isenção ou de qualquer coisa que tenha a ver com regra, precisa do parlamento e também precisa do executivo. E a acusação da indústria é que há um favorecimento de quem é de fora. Ô Eduardo, longe dessas questões da isenção de automóveis e tal, tem uma polêmica ali no submundo da internet. Isso tem vestígios lá nos Estados Unidos, no Canadá, já teve uma polêmica parecida sobre carros chineses com autoridades andando. E aí muita teoria da conspiração, e se estiver gravando, se estiver espionando e tal, e aí? Pelo amor de Deus.
Desculpa. Eu gosto é desse papo, Júnior. Agora você entrou no assunto que me interessa. Você já viu, não já? Esses papos são bons, eu gosto é da conspiração. A opinião dele, depois você vai falar. Vamos lá. Júnior, na língua chinesa, que salvo engano é um mandarim, eu não sei dizer, mas em português é indecência, sabe? Porque como é que o Tribunal de Contas da União amanhã vai decidir algo assim? Júnior, eu considero a palavra lealdade muito próxima da honestidade. Às vezes eu tenho dúvida se eu seria mais honesto que leal, dependendo da situação, sabe? Acho que a lealdade, tudo na vida. Então, na minha cabeça não cabe eu pegar um carro elétrico chinês, ficar andando e amanhã depois julgar alguma coisa numa corte superior ou um tribunal de contas. Da mesma forma no Congresso Nacional, né? Isso tem outro nome, é indecência. Mas é uma boa briga, sabe por quê? De um lado eles, com o carro de graça. Do outro lado, a montadora é a Anfávia, dos veículos brasileiros. O pau vai comer, de repente sobra um carro mais barato para o brasileiro. E aí, Bortoleto? Tem algum problema? O Travassos tá rindo aí da teoria da conspiração, mas eu conheço que acredita. Eu conheço muita gente que acredita piamente nisso, tá? Ou pelo menos tem receio que isso aconteça. Teoria do chapéu de alumínio. Eu vou dizer uma coisa que aqui ninguém comentou, mas que eu acho que é a estratégia por onde passa a China. Quando ela cede esses automóveis, ela está ganhando uma propaganda absurda. Você já parou para analisar as nossas imagens de YouTube aqui da Itatiaia? A quantidade de vezes que a gente flagra esses automóveis com as autoridades entrando e saindo dentro deles? Não só a Itatiaia, outros canais. Então, essa propaganda é baratíssima. Lembrando, não está dando o carro, não. É comodato. É comodato emprestado. Pode usar. E aí usa. E aí vou fazer uma observação que este tipo de incentivo, para mim, ele é totalmente errado, porque não é uma matriz de desenvolvimento, não é uma matriz energética adequada para o Brasil. Léo, o que você está falando? Estou falando claramente que carro elétrico, ele é poluente. O que é isso, Léo? É só você saber como é que você faz para poder gerar aquela energia que está ali. Porque tem que pegar a cadeia inteira. Lógico, se só quer olhar aquele pedacinho, ele é super limpinho. Inclusive depois da bateria, né? Exato, como é que você faz depois o descarte dela. Então, assim, esse tipo de incentivo, para mim, é totalmente errado. Nós temos outras maneiras de ter a nossa matriz cada vez mais limpa e não é passando por carro elétrico. A gente virou quintal da China e tudo que não estão conseguindo vender em lugar nenhum estão mandando para cá. Você acredita que os caras estão ouvindo as pessoas no carro chinês? É isso? Vocês acreditam nisso? Eu tô perguntando pra vocês agora. Vocês acham que a turma tá dando o carro pra poder ouvir os outros? Vocês estão na teoria do chapéu de alumínio, né? Bota o chapéu de alumínio pra ninguém ler a tua mente, é isso? Travassos, sabe o que eu vou te responder? Às vezes eu comento assim, acho que eu vou comprar um colchão. Durante 30 dias eu sei propaganda de colchão, então eu não duvido mais nada. Eu também não duvido de muita coisa, não. Não. Gente, deixa eu mudar de assunto aqui. Bom, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Eduardo, confirmou aquela expectativa que a gente trouxe ontem no Conversa de Geração de apoio ao Bolsonaro e dizer que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. Você chega cedo aqui, mas tem que fazer muita coisa, inclusive preparar o Conversa de Geração para nós, os temas. Você teve tempo para ouvir o William Vac hoje? Tive. Você reparou que ele falou o que eu falei aqui anteontem? Sim. Absolutamente igual. Para os donos do poder no país, os donos do Brasil de verdade, depois do mercado financeiro, né? Que são os donos dos partidos, não há o menor interesse em saber se vamos eleger um bom presidente da República ou se o futuro do país vai melhorar. Nem com a eleição eles têm preocupação em primeiro lugar. Essa arranja que estão fazendo em Brasília para liberar principalmente a União, né? Para liberar os estados para apoiar quem quiser, isso tem nome, amigo. Vamos fazer bancada forte do Congresso, que vem montanha de dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral, e, de quebra, a gente manda no presidente, seja qual ele for. Edilene, eu tenho só um minutinho para dividir todo mundo, então vamos lá, 10 segundos para você. Eu acho que o principal desafio do Flávio Bolsonaro é conquistar esses setores da economia que são os mais fortes. Então ele segue uma estratégia mais ou menos igual ao do pai dele, só que com um pouco mais de lucidez, quando o pai dele dizia que não entendia nada de economia, mas que ia resolver isso com Paulo Guedes, que ia deixar com o mercado. Agora o Flávio Bolsonaro faz várias reuniões na Faria Lima na tentativa de conquistar esses setores produtivos brasileiros. Mas a verdade é que muitos deles, esses gigantes que sustentam a economia brasileira, gostariam de ver o nome de Tarcísio, e eu tenho conversado com alguns deles que dizem que insistem até o último momento se acontecer algo para Tarcísio pegar essa disputa pela presidência da República. Mas fato é que ele não vai fazer nada que contrarie o clã Bolsonaro, Júnior Moreira. Gente, 10 segundos mesmo, hein, Bortoleto?
Simples. Tarcísio está fazendo um movimento que precisa ser feito para poder ajudar Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, para mim, não é candidato, não reverte a rejeição que ele tem. E esse monte de presidenciável que a gente tem vai ser candidato a Senado Federal. E aí, Travassos? Os donos de partidos mandam no Brasil. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Leonardo Bortolito. Agora o Assinantão. Bom dia para todo mundo, boa sexta-feira e juízo, hein, moçada? Jornal